Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, seguidores, amigos, aqueles que estão conhecendo o nosso trabalho hoje, vocês que estão chegando, né? Vocês que estão chegando agora na nossa página. Essa página foi criada com o intuito de divulgar somente o nosso trabalho de psicografia, tá? Eu tenho outras páginas aí na internet, mas devido, às vezes o pessoal faz confusão, você marca num local, eles vão para outro. Temos também o nosso canal, tá? Então, se você chegou agora e ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, vai lá no canal da Nancy, né? E se inscreva no meu canal, tá? Para assistir as lives. Já já vou estar retornando as cartas, né? O retorno das cartas acontece no dia 6 de março, tá, gente? E eu resolvi fazer essa maratona de evangelhos esta semana, tá? Em homenagem ao meu aniversário. Eu estou presenteando todos vocês com essa maratona de evangelho, porque eu estou escrevendo as cartas do mês de março. Então, à medida que eu vou preparando os evangelhos, eu vou recebendo as instruções da espiritualidade para os próximos trabalhos, tá? Então, sejam todos bem-vindos e vamos continuar aqui nessa página, onde eu vou estar postando todo o nosso conteúdo referente às cartas, né, divulgando o nosso trabalho. Inclusive, a divulgação da minha agenda, ela vai estar sendo divulgada, tá, pessoal? Em todas as minhas plataformas, tá? Tanto nos outros Instagrams, como no Facebook, na nossa página no Facebook, vai também divulgando lá no meu canal. E assim, a gente vai interagindo aqui neste espaço, aonde você, né, seguidor amigo, vem conhecer o nosso trabalho e aqueles que já conhecem, que já seguem outras páginas também, ok? Fiquem à vontade e não esqueça também que todas as solicitações, elas são postadas no Telegram, ok? Não pode postar nem no WhatsApp, nem aqui no Instagram, né? Nem no Facebook. E daí, lá no Telegram é um grupo exclusivo somente para isso, tá? A finalidade lá é só essa, ok? Então, enquanto o Instagram tá convidando vocês, né, aí para a nossa live, certo? Eu gostaria de começar aqui, porque quem não assiste agora, assiste depois. Vou começar aqui com uma mensagenzinha do Chico, quando ele diz, tá? Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficaremos com a impressão de que não os amamos o suficiente. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Então, essa mensagem que eu estou iniciando esse evangelho de hoje, ela traz justamente aquilo que a gente vem buscando, né, ao longo do tempo aqui com as nossas cartas, né? Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, tá? Importantes tanto para quem partiu como para quem ficou, tá? Que nós os amamos, jamais deixaremos de amar os nossos entes queridos, nossos familiares encarnados e desencarnados, tá? Que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficaremos com a impressão de que não os amamos o suficiente. Pois é, às vezes a gente fica com o coração apertado, né? Você fica pensando, nossa, o meu ente querido partiu, eu não sei se eu fiz o que eu deveria ter feito, eu não sei se eu fiz aquilo que era para ser feito, e ao mesmo tempo você fica naquela, né? De que às vezes você quer fazer mais, né? Mas você fez o que era necessário, você fez o suficiente, tá? E tudo isso está validado pelo coração daquele que deixou, justamente pelo fato dele não se afastar de você. Porém, ele só vai se aproximar quando ele estiver bem melhor. Então, vamos para os recados de hoje. Hoje nós temos aqui algumas perguntas que serão respondidas
pessoas que enviam perguntas nas nossas redes sociais, e essas perguntas, né, elas são respondidas durante as lives, tá? Antes disso, eu gostaria de fazer o nosso evangelho de hoje, tá? O nosso evangelho de hoje está no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece inicial, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos pedir permissão aos mensageiros de luz, agradecendo por mais essa oportunidade, trazendo para a nossa tela mental o Mestre Jesus, para que o Mestre Jesus cubra de bênção todos os irmãos necessitados dessas vibrações de amor, dessas energias curativas produzidas nesse evangelho na noite de hoje. Gratidão a todos vocês. Meus irmãos, algumas pessoas às vezes têm dificuldade de entrar na nossa página, né? Mas já o pessoal chega ou então assistem depois, tá? O importante, tá, pessoal? O importante é você, né, assistir a live quando ela estiver pronta, ou quando, muitas vezes, assistindo agora, você também está sendo assistida pela espiritualidade. Tudo isso é uma troca, tá? Então, no Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Vamos começar, né, aqui no primeiro parágrafo. Na verdade, as páginas do Evangelho, na verdade, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Você vai encontrar aí. Às vezes o meu Evangelho aqui tem uma página e o seu tem outra, tá? Então, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, né? A casa do pai é o universo, a imensidade, o infinito. As diversas moradas que nela há são todos os mundos, indistintamente. São habitações agrupadas às diversas ordens de espíritos, de acordo com a evolução de cada um. Então, veja bem, as moradas da casa do pai está preparada para receber todos os seus filhos quando lá chegar. Não importa o que você fez, quem você foi na terra, todos os irmãos, ao desembarcar no mundo espiritual, serão amparados e acolhidos pelos mensageiros de Deus. Mais tarde, preste atenção, é que eles serão esclarecidos, né? E vão passar pela visão panorâmica, observando minuciosamente tudo aquilo que ele fez de positivo e de negativo aqui na Terra, o bem ou o mal que ele praticou, ok? Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, certo? Às vezes o espírito partiu após uma discussão, uma desarmonia, ou até mesmo um infarto fulminante, ou um desastre de avião, ou uma colisão, né? ou qualquer outro tipo de coisa que aconteceu. E ao chegar ao mundo espiritual, por algum motivo, mais tarde, quando ele se recompor, ele poderá ficar triste ou não, entendeu? Por isso que ele diz aqui, o estado pode ser feliz ou infeliz, tá? Então, nesse momento, eu quero fazer uma comparação aqui para vocês, que quando o espírito deixa a Terra, ele não aceita a sua partida de imediato, né? Nós sabemos disso. Nem sempre, por mais esclarecido que ele seja, às vezes o espírita foi espírita na Terra, praticou a caridade, mas no momento que ele deixa a Terra, quando ele deixa a família, quando ele deixa seus pertences, o apego é enorme. Nem sempre, do outro lado da vida, ele vai compreender e vai aceitar de imediato, né? São poucos os espíritos que a gente escreve carta que eles falam, né, que está bem, que não deu trabalho, né, que já se adaptou, que não enfrentou nenhuma dificuldade. Então, esses espíritos é uma minoria, né? A maioria deles, mesmo sendo esclarecidos aqui na Terra, estudantes do Evangelho, estudantes da doutrina espírita, também têm dificuldade de adaptar na sua nova morada após deixar a sua família na Terra, tá?
Alguns ficam vagando pela crosta terrestre e sem receber os esclarecimentos devido à falta de aceitação de ambas as partes, porque quem ficou também dificulta, né, a depender dos problemas que ficaram, né, a dificuldade é enorme de aceitação, tá? A falta de aceitação de ambas as partes. O espírito acaba interferindo no meio da família, nas decisões a serem tomadas com a sua partida. Às vezes, né, ele fica ali na crosta terrestre, ali, às vezes no quarto, na casa que ele conviveu com essa família durante muitos anos, né? E ele começa a observar aquela desarmonia, aquelas dificuldades que eles estão passando, e ele se desespera, quer ajudar e não pode. Então ele não aceita ser tratado, ele não aceita ser esclarecido. Tudo isso passa, né, por essa infinidade de obstáculos também lá no mundo espiritual, ok? A depender da forma que o espírito deixou a Terra, ele poderá passar mais tempo para aceitar a sua partida e se adaptar em sua nova morada. Então, ele vai demorar a entender que ele não precisa mais trocar de roupa, que ele não precisa mais ir ao trabalho, que ele não precisa mais pegar o carro, tirar da garagem. Então, é uma luta ali, muitas vezes, para ele, né, perder esse costume ali e mais tarde até contar nas cartas, né, a dificuldade que ele enfrentou, porém, ele superou esses obstáculos e venceu, entendeu? Aceitar sua partida e se adaptar em sua nova morada. Dessa maneira, vai cedendo espaço para a manifestação do ódio, do orgulho e da falta de capacidade de resolução dos problemas de ambas as partes. A gente vai lembrar que esse problema aqui da resolução dos problemas, isso acontece muito quando o espírito, o espírito está ali, né, ao redor da família, observando aquela briga, aquela luta pelos bens terrenos, e daí começa aquela questão do inventário. É nesse momento que ele começa também a interferir, as coisas não andam, não dá certo, e nesse momento é hora de você buscar uma casa espírita bem conceituada, um local adequado para você fazer um atendimento fraterno, para que esse espírito seja amparado, seja esclarecido por meio da sua sintonia lá naquele ambiente, buscando paz para resolver essas questões aqui na Terra, certo? Mas muitas pessoas que não conhecem o espiritismo, né, acham que isso é uma maldição, acham que é coisa do demônio, e muitas vezes poderá acontecer algo lá na sua casa, uma visita de alguém, uma visita fraterna de pessoas queridas, que vão indicar, olha, vai lá num centro espírita, vai lá numa casa espírita tal, para que você possa buscar auxílio, amparo, para que você seja assistida, tá? Então, nesse momento, até mesmo a própria espiritualidade, observando o seu coração, né? Por quê? Porque muitas vezes aquele espírito foi assistido naquela casa, você teve a iniciativa de ir, né, com aquele convite, e aí você começa a perceber que as coisas começaram a fluir. E quando as coisas começam a fluir, você começa a perceber que as preces, as orações realizadas, não importa a sua religião, tá? Não importa a sua religião, você pode ir numa casa espírita sem nenhum problema, tá? Independente que você seja espírita ou não. Mais tarde você vai ver o benefício recebido naquele ambiente apenas com uma palestra, um passe recebido, um atendimento fraterno, ou até mesmo adquirido aí um livrinho, né, daqueles que o Chico Xavier deixou aí tão maravilhoso, com mensagens edificantes. Caminho, Verdade e Vida, Fonte de Luz, Vinha de Luz, Jesus no Lar. Então, esses livros, eles nos ajudam, né, a entender por que a gente precisa, de vez em quando, né, passar por certa dificuldade para enxergar esses livrinhos na nossa frente. Porque às vezes a gente tem em casa, compra, guarda lá numa gaveta ou guarda numa prateleira e não lembra sequer de abrir para ler uma mensagem.
Então, você lendo uma mensagem, implantando o evangelho no lar, você vai estar ajudando o seu ente querido que partiu, porque ele virá ajudar você ali, sendo assistido pela equipe espiritual. Naquele momento, ele também está sendo esclarecido. Aquilo se transforma numa escola, o seu evangelho, além desse farol de luz, ele é uma escola que você está implantando em seu lar. Para quê? Para harmonizar o ambiente, para sentir paz interior e para ajudar tantos irmãos, tanto encarnados como desencarnados. E aqui, na sua nova morada, essa resolução dos problemas de ambas as partes, se ele fez o bem, o que ele pode fazer nesse momento, ele começa a interferir. Mas se ele foi assistido, se ele foi acolhido e amparado, tá? As coisas começam a melhorar, como eu acabei de falar agora. Então, nesse momento, os espíritos são criados sem conhecimentos, meus irmãos, mas com todas as sementes de potencialidades, com aptidões para tudo adquirir e progredir, em virtude do seu livre-arbítrio, porque ele também pode aceitar ou não. Nesse momento, você também tem o seu livre-arbítrio aqui na Terra, né? Eu vou continuar sofrendo. Mas por quê? Eu não quero seguir aquela religião. Ninguém está aqui implantando a religião. Nós estamos falando que o Espiritismo é a única religião, né? A única religião que transmite de lá para cá o conhecimento para educar a nossa mediunidade. A sua mediunidade é educada por meio dos livros ditados pelos espíritos. Porque todos nós somos médiuns, como Allan Kardec classificou lá no livro dos médiuns. Porém, para trabalhar servindo a caridade, você precisa, tá? É necessário estudar muito para educar a sua mediunidade. O médium com a mediunidade educada, equilibrada, comprometido com a caridade, ele sabe do seu comportamento entre esse intercâmbio como sendo um instrumento. Ele se transforma nesse instrumento, um instrumento que vai servir à caridade para trasladar para o papel, né, a mediunidade de psicografia, né, por meio das vozes do céu, que vai ditar as cartas, as mensagens, as obras publicadas para nos esclarecer o que se passa do outro lado da vida. O nosso querido e amado Jerônimo Mendonça nos esclarece que quando ele estava aqui na Terra, né, mesmo deitado, tetraplégico e cego, ele ditava as mensagens, alguém escrevia e ele mandava imprimir para distribuir para as pessoas, tá? Então, nós temos todo o aparato aqui, nós temos aqui o computador, temos aqui o dispositivo para transmitir para vocês via online, né? Para transmitir os conhecimentos, os ensinamentos espíritas. Tudo isso que eu estou lendo aqui, com exceção da resenha que eu faço, do resumo que eu faço da leitura, foi ditado pelos espíritos. Foi ditado pelos espíritos. E Allan Kardec compilou tudo isso, gente, nas obras basilares do Espiritismo. Se você ainda não tem, ainda não adquiriu as obras basilares do Espiritismo, aproveite essa oportunidade para conhecer, porque existe aí na internet gratuitamente. Você não precisa nem comprar, mas se você vai a uma casa espírita fazer um atendimento fraterno, se você vai na casa espírita para assistir uma palestra, prestigiar um amigo, um irmão, né, que vai lá proferir uma palestra para falar sobre o evangelho, vai tomar passe com aquelas pessoas que estão lá preparadas, com um coração enorme para te receber, para que você saia de lá livre, leve e mais feliz. Você vai comprar, né, aquelas obras basilares do Espiritismo lá para ajudar aquela casa espírita. Entendeu? Então, muita gente acha, né, que não deve comprar, que não precisa. Não! O médium evangelizado,
ele necessita ter as obras basilares do Espiritismo na sua cabeceira. Sabe para quê? Para que ele possa, né, todos os dias fazer a leitura, nem que seja de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Porque é importante, meus irmãos, nenhum de nós que estamos aqui encarnados, que somos servidores da vinha de Jesus, que fazemos um trabalho de caridade, com o dai de graça o que de graça recebeste, somos isentos de estudar. Não, nós temos que estudar muito. E o estudo não acaba aqui. Um espírito amigo nos contou que do outro lado da vida, o estudo é muito maior do que aqui na Terra. Sabe por quê? Porque eles vão estudar, adquirir mais conhecimentos, para que de lá para cá ele possa ditar várias obras, para que outros médios possam se preparar para escrever muitos livros, para ajudar outros médios que estão começando. Lembra do Chico Xavier? Quem não conhece a história do Chico? Numa das suas últimas biografias, né, que estão aí para toda parte, inclusive liberado para download gratuitamente na internet, você pode ler, né? Ele estava muito feliz porque ele já tinha escrito 100 livros, né? Agora Emmanuel falou para ele que ele não precisava, né? Ele, crente que não ia mais escrever, que já estava muito cansado, né? Quando chegou nos 100 livros, tá, gente? 100 livros. O que aconteceu? Emmanuel falou: se você desistir da tarefa, eu estou autorizado a lhe retirar da terra, a lhe retirar desse corpo físico. Tá na biografia dele, na história dele. Isso foi pesquisado pelo Marcelo Souto Maior. Então, nesse momento, Chico Xavier ficou calado, porque ele disse: se eu não aceitar? Aí Emmanuel respondeu: eu estou aqui preparado, né? Eu tenho autorização maior para lhe retirar da terra. E aí ele disse: o quê? Eu vou continuar. Mas aí Emmanuel chegou e disse para ele: não se preocupe, porque agora vem um trabalhozinho melhor para você. A partir de agora, assumindo mais de 100 livros para escrever, você está liberado a escrever 3 cartas consoladoras para consolar o coração das mãezinhas. E aí o que aconteceu? Chico Xavier começa a escrever carta ditada pelos filhos daquelas mães que batiam à sua porta de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quantas cartas ele recebeu e escreveu, psicografou e entregou? Muitas. Então ele foi o pioneiro aqui, né, a desvendar essa questão das cartas consoladoras. E por falar em cartas consoladoras, meus irmãos, para continuar o nosso evangelho de hoje, eu gostaria de falar para vocês, né, que eu vou fazer uma análise de uma carta, tá, gente? A análise dessa carta, ela é muito interessante. Ontem, a filha da dona Marta, né, ai, meu Deus, esqueci aqui o nome dela. A Valéria disse que não encontrou a cartinha da mãe dela sendo analisada. E eu peguei, Valéria, hoje justa a carta de dona Marta, sua mãe, para fazer a análise da carta. Lembrando, meus irmãos, que a carta é analisada depois que ela é escrita, né, ela é psicografada. Eu leio ela no meu canal no YouTube, envio para a família e num outro momento, né, eu faço a análise dos parágrafos da carta. Por quê? Lendo a carta, fazendo a análise da carta, é como se você estivesse assistindo uma aula ditada pelo Espírito. Então, é isso que eu estou comentando hoje. A casa do Pai tem muitas moradas. Ao chegar no mundo de provas e expiações, você vai se preparar, você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai passar pelas dificuldades, tá? Você vai aprender muito com a família que você escolheu, ou seja, implorou. Mas, ao chegar do outro lado da vida, você vai se preparar também
E no momento oportuno, após receber a permissão, tá? Você vai enviar notícia para a sua família, como a dona Marta. Lembrando que a dona Marta, certo dia eu estava no abacateiro e a neta dela chegou para escrever, porque a psicografia no abacateiro, pessoal, ela é presencial e a psicografia é mecânica, tá? Então, a psicografia é presencial e chegou, né, a neta da dona Marta, né, para escrever para a mãe dela, avisando que a avó tinha acabado de chegar no mundo espiritual e que estava bem. E olha para a minha surpresa, que não existe surpresa, tá, gente? A Valéria me fala, Nancy, eu acabei de chegar do velório da minha mãe. Nós fomos lá para a capela, deixei minha mãe lá no cemitério. Chegamos de lá agora há pouco. Imagina, gente, o espírito, quando tem permissão, até na hora que ele está lá na capela, ele pode se manifestar, como aconteceu com Caibachuta, o bandeirante do espiritismo. Então, nesse momento, eu convido a vocês, né? Obrigada a todos vocês que estão assistindo às nossas lives, tá, gente? Eu sempre falo para as pessoas deixar aqui, depois que eu terminar a live, vocês deixam aqui o comentário, se vocês gostariam que eu fizesse, né, a análise da carta do seu familiar que você já recebeu. Daí, né, ontem, 3 pessoas colocou o nome e eu estou começando hoje a fazer a análise das pessoas que solicitaram ontem, ok? Então, vamos lá. Agora a gente dá uma encerrada aqui no Evangelho, né? Agradeço a todos vocês nessa primeira parte do Evangelho. Deixo aqui como sugestão para que vocês leiam esse capítulo inteiro. Esse capítulo inteiro, que é maravilhoso desse Evangelho. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Que você vai compreender direitinho quando o espírito está aqui na terra, quando ele deixa a terra, onde ele vai morar, quem vai receber. Tudo isso está lá no esclarecimento, nas lições do Evangelho, ok? Então, vamos lá. Aqui, bem na frente, tá, gente? Deixa eu só, para complementar um pouco aqui, tá, gente? Antes de fazer a análise da carta, eu queria falar aqui sobre a Michele. A Michele me mandou uma mensagem hoje, lá no Facebook, tá? A Michele é de Foz do Iguaçu. A Michele recebeu, deve ter um bom tempo, acho que tem uns 3 anos, não me lembro, que ela recebeu uma carta do mentor. Lembrando, gente, que eu escrevo a carta do mentor espiritual, né, que Jerônimo traz os irmãos, e no momento que eles estão precisando, a própria espiritualidade, né, traz para aquele que precisa, tá? E eu escrevi uma carta do mentor para Michele, ela estava toda de Cascavel, no Paraná, desculpa, Cascavel. Então, a Michele estava cheia de conflitos, né? Eu falei, minha filha, você tem que estudar. Tem que estudar porque você tem uma mediunidade linda, maravilhosa, e você precisa de estudo, tá? Então, veja bem, agora ela... Tempos depois, a carta ajudou bastante. Então, aproveita, Michele, releia a carta, convida seu mentor espiritual para estar com você. E olha que essa noite a Michele, né, me falou aqui que conversou com o mentor dela. Ele trouxe até o nome dele, né? Que bom, viu, Michele? Então, faça o exercício que eu te falei, tá? Indague o espírito, conversa com ele em desdobramento. Por quê? Porque você traz de lá, né? De lá para cá, você vai trazer as instruções que o seu mentor, né, te ajudou em desdobramento. Pegue aí uma canetinha, um caderno, tá? Isso serve para qualquer médio, tá, gente? Pega uma agendazinha, um caderninho, separa só para isso. Aí você vai começar a fazer as anotações, tá? Estabeleça um horário para você estudar o Evangelho, ou o Livro dos Médios, ou o Livro dos Espíritos, e convida o seu mentor espiritual, mas isso tem que ser feito num horário estabelecido. Se você faz algum curso à distância, online, em qualquer federação, você vai, antes de começar o curso, começar a leitura do livro que você está estudando. E aí você complementa com o curso que você está fazendo. Dessa maneira, você vai equilibrando a sua mediunidade. Por quê? O equilíbrio mediúnico, gente, é a base de todo o trabalho do médium. O médium, em desequilíbrio, ele não consegue trabalhar. Por quê? Porque tudo é mental, gente.
o pensamento é a linguagem do espírito. Se você estiver desequilibrado mediunicamente, as consequências estão onde? No seu pensamento, na sua mente. Você pode atrair para a sua mente espíritos brincalhões, tá? Espíritos mistificadores. Então, tudo isso tem que ser avaliado enquanto você estuda, ok? Então, não tenha medo, tá? Nós estamos aqui na Terra, os espíritos são gente, tá, pessoal? Não tenha medo de espírito. São homens que um dia estiveram na Terra. Então, a gente não tem que ter medo de espírito, tá bom? Então, mas acontece. Infelizmente, acontece. Então, se você olhou para frente e viu aquele irmão, porque na verdade você vai ver o molde de uma pessoa. Porém, a afeição que será lhe mostrada é de alguém talvez conhecido ou não, ok? Então, vai estudar mais um pouquinho o Livro dos Médiuns. Estude toda a introdução do Livro dos Espíritos. É uma aula de mediunidade. É uma aula de equilíbrio mediúnico. A introdução do Livro dos Médiuns. Aliás, do Livro dos Espíritos, tá? Exato, mas quando fala o nome, geralmente, se você sentiu bem, tá? É a aproximação do seu mentor. Pode ser e pode não ser também, tá bom? Exatamente, somos aprendizes. Aqui ninguém tá dando aula, ninguém é professor de espiritismo, tá? A gente aprende e transmite para os irmãos que estão do outro lado para dar uma palhinha para que ele equilibre a mediunidade, tá, gente? Só lembrando, tá, pessoal, que eu tenho o lançamento do meu livro, do meu segundo livro, tá aqui, ó, Relatos e Experiências, é o meu segundo livro, tá? O meu primeiro livro foi esse daqui, ó, meu primeiro livro, esse daqui, o Carteira do Amor, a minha autobiografia, que eu conto toda a minha história, como eu comecei, como eu trabalhei, por que eu faço esse trabalho independente aqui na minha casa, na internet, por que eu faço esse trabalho com essa equipe espiritual aqui do meu lado, tá? Por quê? Por causa do equilíbrio mediúnico e porque a gente está o tempo todo estudando, né? Então, esse livro aqui, Relatos e Experiências, eu conto, tá, pessoal? Eu conto a minha história, né? Quando eu estava sendo capacitada pela equipe espiritual. Então, nessa época que manifestou uma grande quantidade de espíritos que vieram trabalhar comigo através da psicografia, eu mesma, né, consegui os relatos e consegui educar e consegui também, né, a equilibrar a mediunidade para trabalhar com a psicografia. Lembrando que durante 10 anos eu trabalhei como médium psicofônica. Fiz a minha formação numa casa bem conceituada aqui em Brasília, na Comunhão Espírita de Brasília. Durante 3 anos e meio eu fiz a minha formação. Depois eu trabalhei lá por 10 anos como médium psicofônica, tá? Porém, a psicografia foi muito marcante em minha vida e desde sempre ela me acompanhou desde criança. Mas é o que eu falo para todas as pessoas. Nós temos que estudar muito. E para vocês que estão chegando aqui agora na nossa página, estão conhecendo o meu trabalho neste cantinho aqui que eu abri esta semana somente para falar sobre mediunidade e espiritismo, sobre a psicografia, porque afinal de contas eu tenho outros canais, mas esse daqui é exclusivo para isso. Então, nós temos que ter equilíbrio mediúnico, porque nós nos desequilibramos por qualquer motivo, tá? Principalmente as mulheres, né? Os homens talvez nem tanto, mas as mulheres são mais sensíveis, né? Então, por qualquer motivo você pode se desequilibrar. Por qualquer motivo você pode chorar, você pode sentir dor, você pode sentir angústia, você pode sentir vontade de fazer vômito, mas tudo isso pode ser, né, uma energia enviada por um espírito que está ao seu lado. Então vamos lá, pessoal. Michele, está respondida, tirada a sua dúvida, que vai servir para outras pessoas que estão assistindo aí a nossa live, tá bom? A Kátia também, né, nos pediu, solicitou para que a gente fizesse análise da carta do filho dela. E a Lúcia, não sei se está assistindo a Lúcia, para a gente fazer análise da carta da Júlia, a filha dela, que eu já recebi algumas cartas da filha dela. Lá do Rio de Janeiro, se não me engano. Então, vamos lá. Valéria, vou começar a fazer a análise da carta da sua mãe, Marta. Então, no segundo parágrafo da carta, ela diz o seguinte: experimentamos juntos
as provas mais duras em companhia da família e vencemos todos os desafios. E num determinado período, também passamos por expiações dolorosas que nós mesmos imploramos para quitar provas que muitos ainda desacreditam da sua presença em nossas vidas. Veja bem, nesse primeiro parágrafo, eu tirei só um pedacinho para fazer essa reflexão com vocês aqui. Veja bem, o que a dona Marta envia para os filhos dela aqui na Terra é uma aula, gente, de mediunidade, é uma aula de esclarecimento para todos nós. Então, nesse momento, ela diz: mas, com o tempo, todas foram vencidas com o amor diário, ofertados pelo Cristo, quem nos incentivava a reagir e suportar com fé os incômodos sentidos por meio da oração. Então, veja bem, no momento que ela sentia aquelas provas duras, aquelas dificuldades com os filhos, com a família, com o esposo, né? O que ela falou? Quando ela sentia esses incômodos, essas dificuldades, o que ela fazia? Ela orava. Então, a oração foi o caminho para que ela entendesse e melhorasse cada vez mais. Entendeu? Então, esse primeiro parágrafo é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Os espíritos, quando deixam a Terra, ao chegar ao mundo espiritual, passando por todas as dificuldades, por tudo que ele tem que passar lá, esclarecer, adaptar, ele vai buscar a evolução. E no momento que ele evolui, de lá para cá ele começa a enviar boas notícias, justamente para que a gente possa evoluir junto com ele. No outro parágrafo, Valéria, a sua mãe diz o seguinte: tudo estava escrito no livro da vida e no nosso processo reencarnatório. Falo isso como uma mãe esclarecida e grata por tudo. Veja bem, ela foi esclarecida tanto na Terra porque ela era espírita. Ao chegar ao mundo espiritual, com um complemento lá recebido, ela se transformou nessa repórter do mundo espiritual. Grata por tudo. Na condição de genitora, sempre fui paciente e jamais deixei de acolher um filho em meus braços. Mesmo estando triste, que é normal acontecer em família. É verdade, é verdade. Porque às vezes você não faz ideia do quanto uma mãe sofre, porque eu sou mãe de 4 filhas, né? Eu sou mãe. Você sofre quando você muitas vezes quer ajudar um filho, né? E que você não pode ajudar todos. O colo de mãe é para todos, mas tem aquele que dá mais trabalho, tem aquele que precisa de mais atenção, tem aquele que precisa de mais correção. Então, tudo isso está escrito aqui nesse terceiro parágrafo. Aí ela diz: pois sempre ofereci apoio, amor, alegria e um colo para sarar feridas quando estavam entreabertas. E solícita, acolhi em meu coração quem precisasse, mesmo que distante. Todos, de alguma maneira, jamais deixei de estar presente em minha mente e coração. Então, aqui ela foi muito clara. Quando ela não podia ajudar todos de uma, digamos assim, presencial, ali carregando todo mundo de uma vez no colo, em pensamento ela orava por todos eles. Então, essa é a diferença da análise da carta que você recebe, que muitas vezes você lê, relê e não entende muita coisa, né? Então, por isso, eu sempre faço análise das cartas. No outro parágrafo, ela diz o seguinte: a minha alegria é enorme em poder oferecer um colo de mãe para acalmar os corações em espírito dos filhos das famílias que ficaram tristes na terra, como aconteceu comigo um dia. Veja que alegria, né? E que quanto ela melhorou, quanto ela evoluiu. Da mesma forma que ela cuidava dos filhos dela aqui, lá no mundo espiritual, após a permissão, após a evolução, após passar por tudo que ela passou, hoje ela está acolhendo o filho de outros que chegam por lá, tratando no colo, carregando como se fossem filhos dela.
Gente, isso é muito bonito, isso é maravilhoso. As cartas do Chico eram desse jeito. Por isso que as cartas dele viraram livro, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. É nesta hora que passa um filme em minha mente, ainda em nosso lar. Ela está contando que está fazendo esse trabalho lá, ao mesmo tempo, ela está revivendo tudo isso que ela passou aqui na Terra com vocês, tá? São recordações dos caminhos percorridos com nossos filhos. Ora me via feliz ou não. Mas jamais deixei de servir como uma mãe acolhedora. Veja bem, ela não deixou de falar que ela passou por tristeza, por dificuldade. Ela também enfrentou a alegria, ela também passou dias alegres com a família. Porém, a gente não está aqui, como se diz, no mundo de provas e expiações, nós viemos para aprender. E esse aprendizado, gente, ele não acaba aqui não. Lá no outro lado da vida é bem maior o aprendizado, tá? Então vamos continuando tanto o estudo como aquilo que a gente está se permitindo aqui na Terra hoje, que é o trabalho de caridade, né? Conforme Allan Kardec sempre trabalhou, né? Para você que não conhece, lá no comecinho, eu até deixo como sugestão vocês estudarem a Revista Espírita. Estudarem o Reformador, né? Eu tenho a coleção do Reformador, a coleção da Revista Espírita, tudo isso para poder transmitir e fazer esse trabalho que eu venho fazendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente tiver que assumir um compromisso, né? Tem que ter os pés no chão. Primeira coisa, conhecimento, tá? O autoconhecimento é o pontapé inicial de tudo que você precisa nessa vida, tá? Então, vamos lá. No outro parágrafo, ela diz assim: desde que aqui cheguei, que também passei por todo esse processo, estou feliz em poder auxiliar como uma servidora do Cristo na sua oficina de trabalho. Então, veja bem, além de contar as dificuldades que ela passou, o reencontro que ela teve com seu pai, a dificuldade que ela passou com seus irmãos, né? A dificuldade que ela passou aqui na Terra, não só com a família, mas com tudo que ela teve que passar, ela hoje está feliz no mundo espiritual fazendo a mesma coisa do outro lado. Entendeu? Então, vamos lá. Michele, o que é as cartas de Cristo? Eu não li ainda, não conheço. Entendeu? Não conheço. Não vou falar de uma coisa que eu desconheço, né? Então, vamos lá. Ainda enferma, mesmo sofrendo as dores profundas em minha alma, jamais desacreditei do amparo de Deus e foi com essa certeza que sempre busquei esse meio de falar aos meus filhos, que desde sempre soube que um dia teria essa oportunidade. Veja bem, as cartas. Ela sabia que quando ela chegasse do outro lado da vida, quando ela estava enferma, no hospital, passando por todo aquele processo, né, da hora do adeus, ela lembrou, né, tá aqui escrito, que lá do outro lado da vida ela poderia, quando ela estivesse bem, que ela recebesse a permissão, né? Ela ia em busca de enviar notícias e contar tudo que aconteceu com ela, tanto aqui como lá. Então, veja bem, esse acolhimento que ela está fazendo os irmãos do outro lado, ela também fez aqui com vocês, com a família, com os amigos do centro. Exatamente. A carta dela aqui é de gente que conhece a doutrina espírita, né? Entendeu? Quando a gente escreve, a gente já sabe que as palavras que ela coloca aqui são palavras estudadas nas obras basilares do Espiritismo. E aqui ela continua, vamos lá. Ainda tenho muita coisa para escrever, meus filhos, mas tem que ser devagar. Veja bem, ela gostaria de escrever sempre, mas calma. De vez em quando, Deus me permite esse presente que servirá de consolo para a nossa família. Deixo um abraço bem apertado, ofertado pelo papai que está comigo. E muitos são os familiares que estão conosco, reunidos para fazer a vontade do Pai Celestial, unidos pelos laços eternos que a nossa família escolheu. Mas nem todos podem escrever. Viu aí? Ela tá lá com todos esses familiares seu, avô, bisavô, tataravô, né?
irmãos, amigos, companheiros. E aí, nem todos estão preparados e nem todos receberam a permissão. Porém, ela, ao receber a permissão, ela traz notícia de todas aquelas pessoas que estão lá. Essa é a realidade, essa é a diferença, tá, gente? E aqui ela continua. Sei que ainda tenho que falar muito sobre esse merecimento e preparação. Ela não falou quase nada ainda. Por isso, meus filhos, tenho lutado para evoluir e não tenho desperdiçado sequer uma minúscula oportunidade, nem que seja para carregar no colo os filhos doentes que Deus me envia para acolher em meus braços. Viu aí? Então, lá ela não perde tempo, ela não está deixando passar nenhuma oportunidade, né, de ser útil e de trabalhar para o bem, servindo ao Mestre Jesus. É isso que a gente tem que fazer, gente, tanto aqui na terra como do outro lado, né? Às vezes as pessoas dizem, Nancy, eu não dou conta de fazer a caridade porque eu não tenho recurso, não tenho quem me ajuda. Gente, olha o meu exemplo. Vai fazer 4 anos que eu estou aqui, abri a janela do mundo, trabalhando sem recursos, né? E transmitindo os conhecimentos, escrevendo as cartas e lendo para vocês, lançando o livro com a ajuda dos seguidores, e daí? Mas para isso tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Se não tiver coragem, você não trabalha. Entendeu? É igual ela está falando aqui. Não desperdice nenhuma oportunidade. Não desperdice seu tempo com futilidade. Seja útil aonde você estiver. Mais um parágrafo. Vejo que esse é o caminho. Por isso tenho me dedicado nessa preparação para ajudar quem precisa de meus cuidados como mãe de muitos. Eu tenho muito respeito pelos que sofrem e tenho me esforçado para ajudá-los. Então, veja bem, a mesma coisa, do mesmo jeito que a dona Marta está escrevendo aqui para a família dela, gente, é como se ela estivesse escrevendo não somente para os filhos dela, mas para todas as pessoas, tá? É uma carta que serve como se ela estivesse escrevendo para mim, para você, para várias famílias, né? Veja que o aprendizado é enorme e neste encontro espero que todos os filhos, tá, gente? Todos os filhos e netos possam ler, reler e observar que essa carta que ora escrevo está um pouco diferente. Vejo que o aprendizado até aqui foi enorme. E em cada estação, meus filhos, o crescimento é opcional. Veja bem. Entendeu? Em cada estação, em cada etapa da sua vida, em cada caminhada, o crescimento é opcional. Entendeu? Veja bem. Mas se aceitamos com boa vontade, é o caminho para esse merecimento, pois é visível como me sinto mais esclarecida neste encontro, neste reencontro. Então, cada carta que a dona Marta escreve tem um conteúdo diferente, ou seja, uma evolução diferente em cada carta. É visível a evolução em cada etapa que ela vai escrevendo, tá? E aqui num outro parágrafo ela diz o seguinte: nesta hora, não poderia deixar de falar sobre as preces que por aqui faço pela família, amigos e vizinhos que me conheceram. Veja bem, ela não esqueceu de ninguém. Nesta carta, em especial, a minha saudação é coletiva, pois começo deixando o abraço dessa mãe que ama todos sem distinção, abençoando a cada um para não deixar nenhum familiar sem um abraço. Sem um abraço de saudade nosso. Por quê? Ela está falando por ela e pelo esposo dela que está lá com ela dessa vez. Exatamente, uma carta regeneradora, tá? E aqui ela continua.
A família é comparada a um berço infinito de amor e de aprendizados. Mas sem esperança, não revertemos muitas situações que nos incentivam a viver em paz com os que Deus nos proporcionou para que pudéssemos reajustar na nossa labuta diária juntos na terra. Então veja bem. Viu aí? Gente, essa carta ela tem um conteúdo profundo, como o irmão falou aqui, regeneradora. É o caminho da regeneração que ela está buscando, tá? Então, nesse momento aqui, bem no finalzinho, ela vai citar o nome de 2 filhos. Por quê? Veja bem por que ela fala desses 2 filhos, porque ela tem mais, mas ela só lembrou de 2. Mas não é porque ela esqueceu dos outros. Veja bem por que ela lembrou desses 2 primeiros filhos. Família que amo, Valéria e Ronaldo. Vocês serão portadores deste abraço, destinados para a nossa família. Nossos filhos e netos cresceram, mas vocês fazem parte desses filhos que chamamos de primogênito. Ela jogou a responsabilidade na mão de vocês 2. Por quê? Viu? Porque vocês são os mais velhos e vão acolher os demais, vão ler, reler este aprendizado para vocês. E aqui ela continua, onde a responsabilidade é bem maior. É assim que me sinto à vontade para falar sobre vocês 2. Isso não quer dizer que ela abandonou os outros. Isso não quer dizer de forma alguma. Ela está incluindo todos os filhos. Porém, às vezes, a gente não precisa colocar nome de filho, de neto, de tataraneto, de todo mundo. Não precisa, porque quem vai identificar essa carta é o coração da família que recebe. Eu costumo dizer que eu, Nancy, escrevo as cartas, mas quem vai validar é o seu coração saudoso. Entendeu? Vamos lá. Desde que comecei a estudar o Evangelho, que compreendi minhas origens, dificuldades e as provas que passei. Mas minhas escolhas em servir como mulher e mãe, que fui na terra, não me fez desistir de passar pelos desafios. Veja bem, ela foi um espírito resignado. Aqui ela conta com todas as letras, né? Continuando num dos últimos parágrafos, ela diz o seguinte, gente, eu só estou tirando um trechinho de cada parágrafo, tá, gente? A carta tem 5 páginas, tá? Vamos lá. Na terra, sofri muito calada com meus filhos em nossa casa, com o papai que me fez sofrer. Se ela falou isso daqui, os filhos é quem vai saber qual foi o motivo do sofrimento, tá? Lutei contra meu coração e não dei conta. Mas mesmo contando sobre essa experiência, aguentei firme no meu posto de mãe e quando pude ser esclarecida, perdoei todos, inclusive o papai, porque eu também errei. Viu aí? Gente, espírito esclarecido, ele tem outro tipo de escrita, digamos assim. Ele tem uma oratória, que ele traz de lá para cá uma narrativa, tá? Ele traz uma narrativa daquilo que é. Não tem como, entendeu? Não tem como eu, que não conhecia a dona Marta, escrever isso daqui que ela ditou sem conhecer a família direito. De vez em quando, a Valéria, o esposo, e as 2 outras irmãs dela vão lá no abacateiro. Inclusive, o Ronaldo já foi lá. Recebeu carta dela. O Ronaldo, a dona Marta escreveu, acho que para o Ronaldo lá presencial, não me recordo, acho que foi. Então, são pessoas que frequentam o abacateiro, tá? O abacateiro, gente, é uma reunião que eu faço igual o Chico fazia lá em Uberaba. Porque foi a pedido do Chico que eu abri o abacateiro aqui em Brasília, né? Então, eu não tenho casa espírita, eu não sou vinculada em nenhuma casa. Depois que eu deixei a casa espírita, eu fui fazer o meu trabalho independente. Então, eu não tinha onde escrever as cartas, eu fui para debaixo da árvore, entendeu? E aí o Chico chegou, vamos inaugurar o abacateiro, e ele me preparou para o abacateiro.
Então, no abacateiro, eu faço a pintura mediúnica ao vivo, eu faço a psicografia mecânica ao vivo, entendeu? Então, esse trabalho tem que ter muita coragem, tem que ter muita dedicação, conhecimento, porque você está ali escrevendo com a pessoa frente a frente, com o espírito ali do seu lado. E tem uma menina que me perguntou, que é a Vanessa, né, que ela acho que ela entrou agora, perguntando: Nancy, você falou na sua live que tinha um monte de espírito ao seu redor. Meu pai, será que não estava lá? Gente, não tem como falar se seu pai estava aqui, não tem como falar, mas assim, no momento que eu estou aqui transmitindo esse evangelho, né, fazendo a análise das cartas, é claro que a espiritualidade tem uma equipe enorme de espíritos aqui que vem assistir. Isso daqui é uma escola, né? Então, não tem como a gente transmitir para a pessoa: seu pai está aqui, sua mãe está aqui. Não, não é essa. O nosso intuito não é esse, né? É divulgar o trabalho, é fazer com que vocês implantem o evangelho no lar, né? É conhecer a doutrina espírita, é mostrar como acontece o meu trabalho, enfim, mais ou menos por aí, tá? Então, vamos encerrar aqui a cartinha da Dona Marta, quando ela diz: hoje, noutra dimensão, peço a todos que busquem estudar o Evangelho do Cristo para nos libertar das tendências que carregamos por muitas existências. E temos dificuldades em aceitar muitas coisas. Temos mesmo, tá, gente? As nossas tendências, né? A gente sabe que elas são enormes, né? Isso mesmo, Vanessa, tudo bem. A gente tem, as nossas tendências são terríveis quando ela desperta. Se você não tiver cuidado, né, você envereda por aquele lado e você acaba se perdendo no meio do caminho. Então, as tendências que nós trazemos de outras existências, que nós já passamos por aqui, tá? Elas são terríveis e a gente tem que estar de olho nisso, tá? O Natal e o Ano Novo se aproximam e o meu desejo é que seja inundado de amor e prosperidade na residência de cada filho. Então, gente, aqui ela fez uma carta coletiva para todo mundo, trazendo notícia da sua evolução no mundo espiritual. E por último, ela tá aqui, né? Ela falando sobre a netinha dela, a Bárbara, que tá lá, né? Exatamente. É isso mesmo. Isso mesmo, meu irmão. Obrigada pela sua atenção, pela sua contribuição. Eu tô muito feliz por você estar aqui. Gente, lembrando que esse espaço aqui, esse Instagram, eu estou seguindo todas as casas espíritas que eu achar na internet, aí eu vou seguir, tá? É somente sobre o espiritismo. Eu tenho outros grupos aí, tá? Mas esse daqui é exclusivo, tá? Serve sim, Angelita, serve. Você pode usar. É um livro de mensagem edificante, você pode ler sem nenhum problema, tá? Pode continuar. Então, finalizando a cartinha aqui da Dona Marta, ela fala o seguinte: Rogéria, minha filha. Por que ela citou o nome da Rogéria por último? Porque ela tem um cuidado com a filha, ela sabe da dificuldade que a filha passa, ela sabe que a ferida ainda está muito aberta, ela não vai curar por tão cedo, tá? Sobre a sua filha que retornou ao mundo espiritual. Então, ela tem todo esse cuidado e sempre traz notícia da Bárbara, tá? Aí ela diz: Rogéria, minha filha, não desista da vida terrena. Jesus está cuidando da sua família e daqui a vovó cuida da nossa linda menina Bárbara, que melhora a cada dia e está deixando um abraço apertado para seus pais e sua irmã. Sei que não tem sido fácil, mas peço aceitar os desígnios de Deus para com seus filhos. A mamãe não esquece dos cuidados a mim confiados pelo tempo que pude auxiliar na terra, filhos e netos. Receba meu abraço de saudade e siga em frente, filha, com a sua caminhada, a sua família, na paz do Cristo, o Consolador. Me despeço muito feliz em poder esclarecer, escrevendo para a nossa família, cada etapa da minha vida no além-túmulo. Então, gente, uma carta dessa, só lembrando para vocês, gente, eu tirei 2 parágrafos de cada página, tá? Então, uma carta longa, são as narrativas que a gente trabalha, né? Então, nós já estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer a
todos vocês, tá? Continue seguindo a nossa página, né? Compartilhe as nossas lives, divulgue o nosso trabalho. Nós já estamos aqui nos minutos restantes que o aplicativo está nos avisando. Gostaria de agradecer a todos vocês e amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Fiquem na paz do Mestre Jesus.